Essa é a história de como eu virei o maior herói de todos. Foi essa frase a culpada por gerar muitas expectativas nos fãs de Boku no Hero. Todos esperavam um momento que o jovem fracassado iria finalmente chegar ao topo. Mas no último capítulo de Boku no Hero, as coisas foram diferentes, e para alguns fãs, nenhuma das promessas foram cumpridas. Parece que o autor propositalmente quis destruir a ideia de Boku no Hero para construir uma nova filosofia, e temos entrevistas para confirmar isso. Então vamos analisar esse último capítulo, entender onde ele acertou e onde ele errou, e qual foi a filosofia que destruiu Boku no Hero. Então já dá o smash no like e se inscreve no canal para ver a análise completa do final de Boku no Hero e hype esse vídeo aqui. Isso tudo me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo para vocês. Para compreendermos essa mudança de filosofia do autor, primeiro precisamos ver como foi o capítulo final e o que ficou faltando ser entregue para os fãs. A história volta 8 anos depois, com Midoriya sendo professor da UA. Vemos Kota e o garoto bizarro do capítulo passado, mostrando que ele teve um destino positivo. Inclusive, eu gostei do penúltimo capítulo em geral, vou comentar tudo quando eu for falar desse epílogo da série em outro vídeo. Uma página dupla com vários quadros mostra tudo o que aconteceu nesse tempo, confirmando o fato do Midoriya ter perdido o One for All, mas deixando claro que a vida continua e o tempo não para. O mundo foi salvo, mas novas crianças nascem, novos vilões aparecem. O processo de reconstrução e melhoria da cidade nunca acaba. E vemos uma cena muito familiar em uma escola no último ano do Fundamental, onde os alunos falam o que querem fazer no ensino médio. E Dai, um garoto com uma individualidade aparentemente inútil, basicamente um Mineta, só que ao invés de grudar com a coisa da cabeça, é tipo um prato que ele solta. Enfim, esse garoto quer ser um herói, mas tem vergonha de dizer isso. Com a queda no número de vilões, apenas os heróis mais poderosos acabam tendo uma carreira e sendo necessários, e por isso ele acha que apesar de ter um sonho, ele não conseguirá realizá-lo. Também descobrimos o que os outros heróis da turma estão fazendo. Trabalhos sociais de luta contra o preconceito, visita a escolas, a criação de um programa de aconselhamento de individualidades para ajudar a pessoa e a sua família em como lidar com seus poderes e diferenças. Graças a um dia a dia um pouco mais tranquilo, o espaço para atividade heróica se ampliou, permitindo abordagens diferentes, com menos ação, mas igualmente importantes. Dos seus colegas de turma, aparentemente o Bakugou e o Todoroki que realmente se focaram em atividades mais combativas, e estão no ranking de heróis, apesar do Bakugou estar caindo devido ao seu comportamento problemático com os fãs. Eraserhead pergunta para o Midoriya se ele se sente solitário, porque, aparentemente, além de não ser mais um herói, Deku não encontrava mais com a turma. Todos têm seus horários e rotinas, então os dias de folga ficam difíceis de se sincronizar. Midoriya não responde se sente solitário ou não, mas devido às reticências e ao que rola no fim do capítulo, aparentemente ele se sentia. E acho que aqui vem um dos problemas mais graves desse final, e já já vamos comentar sobre ele. Uma criança vai cair no chão e Deku pula para ajudar, mas Dai também estava passando por ali e faz o mesmo, reconhecendo Midoriya e ficando em choque. Dai então pergunta o mesmo que Midoriya perguntou para o All Might no início da história: "Eu posso ser um herói como você?" Refletindo sobre o fato do sonho dele ter se concretizado, de ter conseguido ser um herói, o protagonista nos diz que é a vez dele de dar sonho às pessoas, e responde que sim, ele pode ser um herói. Com uma estátua do All Might no fundo, e também várias outras estátuas simbólicas, que não existem de verdade, de pessoas do dia a dia ao lado, deixando claro que todos podem ser heróis. Acho que aqui é um bom ponto para descobrirmos sobre a filosofia do autor. Em uma entrevista esse ano, ele falou sobre como sua definição de herói mudou com o tempo, que antes heróis eram pessoas que estavam em um nível diferente, como Oda no mundo real ou Goku no mundo ficcional, mas que conforme ele se aproximou dos 30 anos de idade, ele começou a valorizar as pessoas que apoiavam ele, quem realmente estava em volta para o ajudar, e que isso se refletia na história atual de Boku no Hero. Seu apreço aumentou por pessoas que têm oferecido incentivo e estendido uma mão amiga. Correi passou a ver essas pessoas como heróis também. Por isso, ele acha que qualquer pessoa pode se tornar um herói. Olha, eu gosto dessa filosofia, acho bem bonita. E essa passagem de bastão do Midoriya, que mesmo sem poderes, se torna uma das figuras mais importantes para futuras gerações, um professor, fica interessante. Inclusive o valor que professores recebem no Japão e aqui no Brasil são bem diferentes. Então assim, eu acho que pelo menos no tema foi interessante. Já a execução... Mais pra frente no vídeo vamos falar disso e também da recepção do público japonês. Podemos ver claramente a relação do que o Correi disse com esse final da história. E Deku finaliza: "Eu estaria mentindo se dissesse que não me sinto um pouco solitário, mas se eu puder encorajar outras pessoas..." E essa é a história de como todos nós nos tornamos os maiores heróis. Fim.
Ou não, mesmo com fim escrito, vemos o All Might vivo pegando a palavra fim e esmagando ela. Ele traz uma maleta e dentro dela há uma armadura de herói, feita a partir de todo o conhecimento, tecnologia e investimento que fizeram esses anos todos. Geral da turma do Deku ajudou a financiar esse equipamento, principalmente o Bakugou. All Might diz pro Midoriya aceitar, pois esse também é um poder que ele ganhou. Ou seja, o carinho que ele conquistou dos outros fez com que tudo isso se tornasse possível. E assim, vemos uma imagem de todos eles adultos em seus uniformes de herói. Então, dessa vez, a história realmente acaba. Mas que porra é essa do fantasma do Shigaraki aqui? E todo o desenvolvimento da história do Deku e da Uraraka? Ué, e a mensagem de que o heroísmo vem de todas as formas, e não só de fato tendo uma função burocrática de herói? Esse final parece contradizer isso, mostrando que o que importava o tempo todo era o fato de cair na porrada. Isso parece mais com a filosofia inicial do Horikoshi do que com a nova. Calma, temos muita coisa pra conversar, vamos analisar o capítulo em si. Na minha opinião, ele foi sem emoção. Não teve nenhum elemento realmente bombástico ou uma conclusão de promessas narrativas relevantes. Começando com o que ele fala no início da história. E foi assim que me tornei o maior herói de todos. Vi muitos reclamando que o autor mudou isso de última hora no último capítulo, mas no capítulo 324, e essa é a história de como nós nos tornamos os maiores heróis, já foi dita. E também vi gente pegando o scan pra dizer que no primeiro capítulo não dizia isso, e sim que ele se tornou um grande herói. Eu peguei a minha edição física e também comparei com o Manga Plus, e as duas sim falam sobre ele ter virado o maior herói de todos os tempos. Então, sobre essa mudança, em tese já era bem óbvia pela forma que a história estava se encaminhando, mas intenção é diferente de execução. E eu acho que a execução em momentos-chave deixou a desejar. Por exemplo, essa frase nesse capítulo, pelo menos pra mim, falha em passar a emoção necessária para gerar a catarse. O comentário de que todos eles se tornaram os maiores heróis é uma referência a essa nova filosofia que o autor escolheu e também a frase inicial, que já tinha sido mudada anteriormente e aqui mostrou como de fato virou verdade. Não é mais eu estou aqui, e sim nós estamos aqui. Isso já foi mostrado em alguns capítulos anteriores também. Na minha análise do arco final inteira eu falo sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição porque vale muito a pena assistir. Só que de qualquer forma, pra mim, a conotação dela aqui é meio negativa. Pensa comigo, Midoriya está triste por se sentir sozinho, não tem contato com seus colegas de classe e toda a estética de professor apresentada é meio pra baixo. Por mais que o japonês entenda isso como algo positivo, eu acho que tem outros elementos que podem apoiar o que eu tô falando. Por exemplo, simbolismo, narrativa e semiótica. Essas coisas são importantes. Então, por mais que o Deku apareça sorrindo, no fim ele quer voltar a ser um herói tradicional que ele sempre sonhou, e não só um herói metafórico, chorando de felicidade quando ele recebe essa oportunidade de novo. Tudo bem que ele chorou também pelo carinho dos amigos. E reiniciando sua jornada. Ou seja, temos dois momentos onde ele pode ter se tornado o maior herói. Aqui, depois de derrotar o Shigaraki e se tornar um professor, que seria um simbolismo legal, mas que foi executado de uma forma a diminuir essa importância e acabar rejeitando o papel. Então parece que é só algo que ele enxerga como um fracasso e não realmente como um mérito. Ou no futuro, depois do capítulo final, mas aí a história não mostraria isso, o que não cumpre com a expectativa do público que foi criada pela própria obra. Então ambos meio que falham no sentido narrativo. Afinal, Deku salvou o mundo. Onde está sua glória? Existe uma questão bem interessante como os japoneses veem os heróis, e o fim da sua jornada, em relação a ele sofrer no final, ser esquecido ou ter um grande sacrifício. O viveram felizes para sempre do japonês para esse tipo de história não é igual ao nosso. É muito mais mundano, a vida continuou e ele virou só mais um. Só que pra mim existe uma diferença enorme na execução disso. Por exemplo, o final de Tengen Toppa Gurren Lagann segue esse mesmo caminho, mas é muito bem executado. E eu não vou spoiler aqui, fica tranquilo. Mas é essa a pegada. E você fica achando o cara extremamente fodão pelo fato disso tudo ter acontecido, e não achando que ele virou um CLT ferrado. Então fica o questionamento. Por que o autor não demonstrou como a sociedade está grata a Deku? Como ele mudou o curso de tudo? Como ele agora virou uma celebridade, mas que mesmo assim busca viver uma vida normal, sem que ninguém o reconheça? Da forma que acontece, parece que o cara só foi jogado para escanteio nos livros de história. Nós torcemos por ele, e mesmo que tenha perdido seus poderes, ele poderia ser algo mais próximo de um All Might para os japoneses, mas não exatamente como um, pois sua filosofia não é apenas uma pessoa carregar tudo, mas sim que todos se ajudem, de que todos podem ser um herói. Essa última parte aqui é mostrada com ele falando com a criança, que realmente é uma parte bonitinha. Só que todo o resto que rodeia isso parece tirar o mérito do personagem. Pô, até a estátua dele e dos alunos da escola que ajudaram a salvar o mundo é mostrada pequenininha atrás do pé do personagem. Mano, o que é isso?
Além de tudo, não vamos ter uma grande estátua dele em homenagem ao garoto que salvou o planeta? Especificamente um japonês que fez tudo isso no Japão? Normalmente eu não faço e se, porque eu prefiro analisar a obra pelo que ela é, mas talvez o meu final perfeito, dentro das limitações, sem mudar mais nada na história antes desse capítulo, seria o Midoriya como professor, sem seus poderes, mas realmente feliz com isso e realmente famoso, com as pessoas querendo ir pra UA porque ele está lá, igual queriam fazer com o All Might. Era pra ele ter que fugir do público e nunca ter se acostumado com a fama, porque nunca foi isso que ele buscou. Daria um sentido muito mais importante pro sacrifício que ele fez, pro poder que ele perdeu. Poderíamos ver como ele realmente é inteligente e capaz de orientar seus alunos, compreendendo suas individualidades e preparando treinos que tirem todo o potencial deles, porque essa era uma das características bacanas do Deku, ele é um otaku de individualidade. Ele estuda isso mais do que qualquer um e tem uma criatividade enorme para usar elas de modos diferentes. Apesar de não ter ficado tão explícito assim, até na batalha final contra o Shigaraki, ele fez isso, fazendo recortes na terra que impediam do Shigaraki destruir tudo ao mesmo tempo. Pra dar aquela pitada de fanservice, quem sabe não mostrasse um treino que tivesse algum tipo de combate, e ele participasse daquilo, algo do tipo, quem for acertado na barriga primeiro perde. E aí, apesar de não ter o One for All, Deku ainda poderia ter os reflexos e olhos de um experiente combatente, demonstrando que, além de tudo, ele não parou de treinar esses anos todos. Dizendo, posso não ter mais minha individualidade, mas não significa que eu seja um alvo fácil. Sendo um lutador muito foda tipo Batman, por exemplo. E os alunos ficando, uou, como ele é legal! Essas coisas ajudariam a dar moral pro personagem, elevando ele. Aí poderíamos manter ele conhecendo o Dai, com o Deku estando de cachecol ou máscara e óculos pra não reconhecerem quando ele sai da escola, que sempre teriam paparazzis. Também daria pra manter até a parte da armadura, mas com Midoriya recusando, dizendo que depois de dar aula e ver as novas gerações, ele percebeu que o maior papel de herói que ele poderia fazer é ser um professor, dando vida a vários heróis que vão salvar muito mais pessoas no futuro. Isso combinaria perfeitamente com a nova filosofia do Correi, e também com as várias mensagens da obra, validando ele como o maior herói de todos os tempos, que salvou o Japão e o mundo, e também fazendo ele como o maior herói metafórico de todos os tempos, aquele que vai criar mais e mais heróis para a sociedade. E de fato se tornando a academia de herói dele, My Hero Academia. Pra fechar o meme do eu quando ele fala o nome do filme. E aí na última página poderíamos ver a silhueta do All Might bombado no fundo, com Deku no meio e seus colegas de turma ao lado, e a nova geração de heróis na frente. Outra coisa que sempre foi importante na história, como a próxima geração é mais forte do que a anterior. Isso mudaria completamente a percepção dele estar como um professor, dando moral pro personagem. Do jeito que as coisas aconteceram, elas só justificam os memes do Midoriya SLT, porque todos os sinais que a obra passa são negativos. Todos os companheiros do Deku estão incríveis, aparecendo na TV em comerciais, ganhando prêmios, salvando vidas, enfim, tendo glórias. E ele não. Então não tem como evitar de zoar. Por isso, o contexto e a forma que apresentamos os fatos são muito importantes numa história. Mas isso é só uma forma de imaginar como seria um final que fosse mais agradável pra mim. Me diz aí nos comentários como seria o final perfeito pra você. Parece que a mudança de filosofia do Correi no decorrer da história foi criando um atrito entre o que ele prometeu e o que ele queria fazer agora. E ao mudar sua visão, ele não conseguiu elaborar bem essa nova perspectiva, e acabou prejudicando a história em diversas partes, como a falta de desenvolvimento do tema preconceito, a administração de heróis do ranking japonês, o world build com os heróis globais, o drama do Shigaraki, a execução do All for One, e também na própria execução de um dos maiores temas da obra, que é o que é ser um herói de verdade. Uma história pode ter vários temas em vários momentos, mas é normal que exista um conceito geral que se perpetue, e aqui parece ser esse questionamento, que inclusive combinaria com esse final professor que a obra apresentou, mas combinaria melhor com o final que eu apresentei, ok? Mas quando o All Might aparece no capítulo final, e tudo isso é jogado no lixo pro Midoriya voltar a ser um herói, parece que esse tema geral acaba sendo ignorado, assim como a filosofia de todos poderem ser um herói que o autor adquiriu com o tempo. Pra mim, esse foi um dos problemas principais dessa finalização, a confusão de ideias e temas. É tipo uma rachadura que acaba criando muitos vazamentos, como e o Deku e a Uraraka? Eu não ligo pra chips, mas aqui a história inteira perpetuou esse elemento como algo relevante, criando promessas narrativas pro público. Desde o início da história até literalmente o penúltimo capítulo, esse elemento foi repetido. Uraraka começando a gostar do Deku, depois aceitando seus sentimentos, depois toda a luta com a Toga, onde a discussão era sobre amor e a vida normal de uma garota, e aí a Uraraka no penúltimo capítulo tendo uma conversa com Midoriya. Claro, eles não precisam ficar juntos pra sempre ou coisa do tipo, mas o leitor espera que tudo que foi plantado, regado e que começou a crescer, dê frutos.
Não mostrar o resultado disso de forma enfática torna o final mais insatisfatório. Talvez se fosse só esse o problema do final, não incomodasse tanto. Mas são várias perguntas que o autor falou, leia até o final hein, que eu vou revelar tudo lá, que simplesmente não foram reveladas. E aqui o ponto não é necessariamente uma revelação de trama, mas o impacto emocional que o leitor sente durante finalmente ver o desfecho das coisas que ele investiu emocionalmente. Eu sinto que todo esse arco final foi muito acelerado. Dá pra perceber um monte de conceitos e ideias legais, mas que foram executados tão rápidos e de maneira tão fraca, que acabam sendo percebidos como coisas necessariamente ruins, tipo a questão do Deku professor. E eu entendo que o Horikoshi está muito mal de saúde, provavelmente quis rushar esse final da história, mas não tem como ignorar o impacto na história. Isso também se manifesta pra mim na morte do Shigaraki, e eu vou fazer um vídeo separado só pra falar desse finalzinho da história, então se inscreve aí pra não perder. Por isso, ver o fantasma dele aqui é muito estranho pra mim. Tudo bem, não é um fantasma literalmente, eu espero, e sim só um simbolismo pro leitor e pro Deku. Mas a conclusão deles na história pra mim não foi satisfatória o suficiente, então eu só fiquei achando que foi meio sessão da tarde. Parece que o capítulo final sofreu dos mesmos problemas do arco todo, entregando algo muito raso e breve, que não teve o impacto e a qualidade que mereciam. Porque, vamos combinar, esse é o grande desfecho de uma aventura de 10 anos? É tão esquecível. Tanto pela ausência de grandes quadros marcantes, fora aquele último lá deles juntos, quanto pela ausência de grandes conclusões marcantes. Mas será que tudo isso que a gente conversou é verdade mesmo? Ninguém gostou desse final? Eu decidi checar a diferença da reação do público no Brasil, línguas inglesas e em japonês. No Brasil, a maior parte das vozes que se destacaram falavam que o final foi um lixo ou fraco. Em línguas inglesas, variava entre final lixo e final legal. E em japonês, bem, os japoneses adoraram. A maior parte dos posts relevantes eram de pessoas muito felizes com a forma que tudo aconteceu. E eu já tirei da equação contas oficiais ou pessoas que se envolveram diretamente com a obra. Olha aí alguns tweets com muitos likes. Isso é algo constante na vida de Boku no Hero, enquanto o Brasil odeia, o Japão ama. Sabe aquela saga do Deku Dark que virou meme aqui, com 50 vídeos falando mal? Então, no Japão a edição do Deku Dark é a que mais vendeu. Inclusive, durante todo esse final massacrado pelos brasileiros, como realmente foi a classificação dele no Japão? Em 2022, a média foi de 4.24, ou seja, em geral considerada a quarta melhor história daquele ano, lembrando que normalmente temos 20 colocações. Essa é uma das melhores médias que você pode ter, caso você não seja One Piece. Em 2023, a média caiu para 6.56. O início do ano foi melhor do que o final, onde eventualmente caiu para a quinta colocação mais baixa momentaneamente. Foi o capítulo 404 para ser específico. Em 2024, a média voltou a subir, ficando em 5.17, com os editores e o público classificando bem o ápice da luta final. Essas informações foram fornecidas pelo Analyze It, a fonte mais relevante de classificações de revistas japonesas do ocidente. E ele é brasileiro, então o site e o YouTube deles está em português. Recomendo demais, vou deixar o link aí na descrição. Ele também catalogou a reação do público no Japão, e basicamente geral gostou e muitos deles falaram que o ocidental não sabe ler nem interpretar a história, chamando a gente de burro por não ter compreendido o final de Boku no Hero. Isso só mostra que não existe um jeito certo de escrever histórias. Mas sim que existem algumas técnicas que facilitam o autor a passar o que ele quer passar pro leitor sem tanto ruído, dependendo menos do puro gosto pessoal e cultural de quem tá lendo. Esse último capítulo acaba condensando vários problemas do arco final da obra, que eu analisei em mais detalhes nesse vídeo aqui, recomendo ver. Mas teve algo que eu não falei nele, e acho bem relevante pontuar aqui, que é o fato de como Boku no Hero teve um world building fraco, e isso se manifesta de várias formas pequenas e grandes. Uma boba, por exemplo, mas que deixa muito na cara é: quem é o pai do Deku? O autor disse na Comic Con que iríamos conhecer ele em breve, disse isso em 2015. Só que, cadê ele? Se você parar pra pensar, o cara trabalha fora, beleza, mas não faz uma ligação pro filho nem nas várias vezes que ele foi hospitalizado gravemente e nem quando o moleque salvou o mundo. A gente viu reações de pessoas do mundo inteiro vendo o Deku salvar o mundo, mas não vimos do pai dele? Isso não muda a história em si, mas são interações que poderiam gerar um ótimo desenvolvimento de personagem, e é algo que é uma consequência lógica das premissas estabelecidas. Como eu falei, é um exemplo bobo, mas ele mostra bem essa fragilidade. Outro exemplo,
a UA já ser a melhor escola de todas impede a obra de ter uma progressão de desafios e grupos de alunos de elite que estão acima dos protagonistas. A segunda melhor escola ficar de escanteio e mal ser relevante, sem nunca nem termos visto ela direito, já era mais um sinal de que esses assuntos não seriam tratados numa obra que tinha espaço para aplicar conceitos de heróis e conceitos de história shonen. Isso evolui para os heróis do ranking japonês, que em sua maioria são extremamente mal trabalhados, fora uns 2 ou 3. Mano, o Gang Orca é só uma orca e não faz nada. E ainda temos os heróis nacionais de outros países, ou melhor, não temos, porque o mundo inteiro é ignorado na história. E isso não seria um problema em si, mas a história faz questão de tornar eles relevantes no drama político, apresentando a Stars and Stripes de última hora, criando várias rachaduras na história, como Midoriya nunca mencionou a heroína número 1 que é fã do All Might, e que se espelha nele, como nenhuma garota mencionou o nome dela também. Você vê que tudo só era um plano de fundo sem importância de verdade. Então, quando esses elementos se tornam relevantes ou são importantes para criar um ambiente que impulsiona a história e a perspectiva do leitor, acabamos vendo uma queda na qualidade da história. Pra mim, tudo isso aí misturado acabou sendo um motivo para que muitas pessoas não gostassem do final de Boku no Hero. E realmente acho que a mudança de filosofia do autor no meio da história deixou ele meio perdido, precisando agradar quem já lia, ao mesmo tempo que tentava achar um caminho que ressoasse com sua nova perspectiva. E, pra mim, essa transição falha foi o que mais me incomodou na história. Mas quero saber a sua opinião, o que você achou do final de Boku no Hero? Me conta aí nos comentários e também dá like no vídeo. Comecei a trazer análises de capítulos recentemente, mas fiquem tranquilos que teremos mais vídeos de Boku no Hero. Análises importantes ainda sairão. Então, por favor, compartilha com os amigos e hype esse vídeo aqui. É só arrastar os comentários pro lado e clicar em hypar. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Cauã Melo, e aos heróis Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.